Glória a Deus. Olá a todos. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Shalom. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Deus nos bendiga. Amém. Glória a Deus. Então, um pouquinho atrasado, na verdade eu tinha falado 4 horas, né? Mas não tem problema não, né? Tava fazendo algumas coisas aqui. Tá frio aqui, né? Aproveitei de tomar um banho com água quente para, né, normalizar minha temperatura corporal um pouco, né? Até que volte o frio, né? Então, glória a Deus, né? Como eu tinha anunciado, né? Anunciado ontem, que ia compartilhar uma palavra sobre gratidão em meio à guerra, amém? Todos nós sabemos que estamos em uma grande guerra espiritual, todos nós sabemos que estamos em uma batalha diária, né, contra Satanás, contra o mundo, contra a nossa carne, nossa própria vontade, né, contra o pecado, né, contra muitas coisas, contra espíritos imundos, né, contra demônios, nossa guerra diária, né, contra o sistema diabólico. Temos uma guerra muito forte, né? Muito pesada, e cada quem pessoalmente, individualmente, singularmente, cada quem vive a sua própria guerra, cada quem vive as suas próprias batalhas, cada quem tem as suas próprias lutas, cada quem tem seus próprios desafios para vencer, para superar, amém? Então, eu não sou diferente, né, de vocês também, enfrento meus desafios, minhas lutas, minhas batalhas, né? As minhas guerras, né, pessoal, espiritual, em todas as áreas que você possa imaginar, né? Mas em todas essas coisas, como diz a palavra de Deus, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, né? Mas eu entendo que para ser vencedor, nós temos que lutar, nós temos que nos levantar, nós temos que guerrear, nós temos que nos posicionar, né, no nosso lugar de batalha, né, no nosso campo de batalha, né, no nosso plano de guerra. Temos que nos levantar, nos posicionar, né, porque numa guerra nós não podemos estar descuidados, nós não podemos andar com os olhos fechados, nós não podemos andar como se Jesus não estivesse voltando, nós não podemos andar como se a nossa luta não existe, irmãos. Existe uma grande luta e muitas batalhas, né, que temos que enfrentar e vencer, né? Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja hoje em dia, né, está falando muito, canta muito, prega muito sobre vitória. Sobre vitória, nossa vitória, a tua vitória vai chegar. Hoje é o dia da vitória, o culto da vitória. Vamos fazer um propósito de vitória, uma campanha da vitória, né? Hoje você vê muito isso, né? E em certa forma tá legal, tá forte, tá legal, né? Tá muito bom. Mas eu vou falar uma coisa, irmãos, dentro dessa grande luta, para alcançar a vitória, você tem que guerrear. Não é somente ir para uma campanha de 7 dias, né? Não é somente escutar uma palavra de vitória lá no púlpito, né? Não, é muito mais profundo, é muito mais pesado, né? Então, irmãos, a vitória em si para nós conquistar, porque a palavra certa, o verbo certo, né? Para nós termos vitória, para nós vivermos uma vida de vitória, para nós vivermos um evangelho realmente de vitória, nós temos que entender que o nosso evangelho também é um evangelho de guerras, de lutas, né? de dificuldades, né? A palavra diz que no mundo teremos aflições. Então vamos ter aflições, e essas aflições é um sinfim de coisas. Dentro dessas aflições, né, estão as guerras espirituais. Dentro dessas aflições estão as lutas, estão as batalhas, né, estão os confrontos, né, estão as pelejas que nós temos, né, que realizar. Você e eu temos que lutar para obter, para conquistar a vitória, né? Nenhuma vitória vai vir você ficando na sua casa de braços cruzados. Nenhuma vitória vai ficar você deitando, você estando dormindo, descuidado, sem ler a palavra, sem estudar a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem vigiar, né? Sem adorar.
se manter uma vida de oração, né? Se manter uma vida de louvor a Deus. Então, irmãos, a vitória, né, é conquistada. Você quer ter vitória? Você tem que conquistar a vitória. E ninguém vai lutar por você, né? De forma geral, de fato, Jesus já venceu na cruz a Satanás. Ele venceu. Ele levou a sua própria cruz, diz a palavra de Deus. Ele levou a sua cruz. Mas o próprio Jesus nos manda e nos diz na palavra que nós temos que levar a nossa própria cruz. E que cada quem quiser seguir Jesus, quem quiser continuar como discípulo do Mestre, tem que tomar a sua própria cruz também. E tem que se negar a si mesmo. E é ali que começa a luta, a guerra, as dificuldades. É ali que começam os confrontos. É ali que começam os levantes. Quando você de fato quer seguir Jesus. Quando você de fato quer ser um discípulo do Mestre. Quando de fato você quer ser, aleluia, um imitador de Yeshua. Quando de fato você se levanta e se posiciona e entende que para entrar lá no reino, você tem que imitar Yeshua, você tem que obedecer Yeshua, você tem que fazer como Yeshua mandou na palavra. Então Yeshua nos manda e me manda, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua própria cruz, negue-se a si próprio e siga-me. É ali que você, né, será um discípulo, você tornará, né, apto para, né, para ser aprovado para ser um discípulo. E para ser aprovado, você vai ser provado muitas e muitas vezes. Como? Quando? Onde? Em muitas lutas, em muitas dificuldades, em muitas provações, né? O próprio Senhor Jesus se revelou para o apóstolo Paulo e falou para ele: é necessário que você sofra, é necessário que você sofra dificuldades pela minha causa. Qual é a causa de Jesus? O reino, o evangelho e pelo meu nome. Então Paulo foi uma das pessoas, um dos apóstolos que mais sofreu. Que mais sofreu pela causa do reino, do evangelho e do nome de Jesus, né? José Conde. Dios te bendiga, José Conde, Dios te bendiga, buenas tardes, bienvenido allí. Espero que usted esté entendiendo que hoy me tocó pregar en portugués. Amém, Deus te bendiga. Então, meus irmãos, quando você quiser seguir Jesus, quando você tome a sua cruz, como Jesus nos manda, tome a sua própria cruz e se nega a si próprio, é ali que você vai começar a experimentar, de fato, o verdadeiro evangelho que eu falo, prego e entendo que é assim. Porque, irmão, não tem como eu pregar um evangelho falso, né, de Walt Disney, mágico, que nunca vai acontecer nada, que você não vai ficar doente, que você não vai passar por ruínas, que você não vai passar por guerras, que você não vai passar por pobreza por causa do seu descuido, da sua falta de oração, que você vai passar por doenças, que você não vai adoecer, que você não vai entrar em ansiedade ou depressão. Irmão, vamos passar por muitas dificuldades, né? Vamos e temos, porque muitas vezes são necessários, como eu preguei, né, nesses dias, a semana passada, né, é necessário que as guerras aconteçam. É muito necessário que as guerras venham, né, mas é mais importante e é mais necessário ainda que você entenda, né, que, aleluia, Jesus falou que se você quiser seguir Jesus, você tem que se levantar. Se você quiser a tua vitória, se você quer viver um evangelho de vitória, você tem que entender, tem que entender aqui, conscientemente, racionalmente, no teu coração e na tua fé, que vão vir muitos confrontos contra muitos inimigos espirituais, né? Vamos ter guerras diárias. Mas eu agradeço a Deus em fé, como diz a palavra, né? Porque Jesus, ele já venceu. Primeiramente, ele venceu na cruz do Calvário, ele venceu a Satanás, ele venceu os principados, ele venceu a morte. Glória a Deus, né? E porque ele venceu, nós também podemos vencer, porque nós temos o mesmo Espírito Santo dele, porque nós carregamos a unção do Santo. Sempre quando você, né, cultive essa vida espiritual, sempre quando você cultive esse relacionamento com o Mestre, sempre quando você, em obediência,
Todos os dias tome a sua própria cruz, aleluia, e se negue todos os dias a si mesmo, às suas próprias vontades, seus próprios desejos, ao seu próprio tempo, aos seus próprios planos e projetos. Quando você entenda o Pai Nosso, que diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, e que a tua vontade, Deus, seja feita assim como é no céu, seja feita aqui na minha vida, na terra, em nome de Jesus. E Deus vai fazer a sua vontade. E uma das vontades de Deus para muitos de nós é que nós enfrentemos muitas pelejas, muitas guerras, muitas batalhas, e que também lutando com Ele na frente, eu tenho certeza, tenho convicção que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Um sinal, irmão, vou te falar algo. Um sinal da tua vitória e da minha vitória em meio da guerra é quando você declara, quando você reconhece, quando eu declaro, quando eu reconheço e aceito a minha dependência do Senhor. Aí você dirá para mim, mas eu creio em Deus, eu dependo do Senhor. Mas você tem que entender e aceitar que não é como você pensa, que não é como você quer, que não é no seu tempo, que não são os seus planos, não são os seus projetos, senão são os planos de Deus, é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor que vai prevalecer sempre, absolutamente a vontade de Deus vai prevalecer. E a vontade de Deus é que você seja aprovado. A vontade de Deus é que você seja um homem, um varão, uma mulher aprovada diante dele. E para você ser aprovado, você tem que ser testado, você tem que ser provado, você tem que passar por muitas provações, por muitos exames, por muitos testes espirituais, onde Deus vai provar o teu coração, onde Deus vai provar o teu caráter, onde Deus vai provar a tua fé, onde Deus vai provar realmente se você está bem posicionado, onde Deus vai provar se realmente você está bem firme na rocha que é Jesus Cristo, que é Yoshua HaMashiach. Boa tarde, Regilé. E aí, tudo bem, cara? Deus te abençoe, mano. Saudade de você. Você tá aí trabalhando? Tá lá em Manaus ainda? Deus te abençoe, mano. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, estamos aqui compartilhando essa palavra, né? O Espírito Santo colocou no meu coração, realmente, como gratidão. Gratidão, agradecer a Deus em meio da guerra. Mas para mim falar de gratidão, eu tenho que falar para vocês, dar um entendimento assim, no geral, que estamos numa guerra. Que para você conquistar, a tua vitória, a tua bênção, aquilo que Deus tem prometido, a terra prometida, né? As palavras proféticas que Deus tem profetizado através de profetas, de homens de Deus, você vai ter que, muitas vezes, enfrentar a guerra da fé, da confiança, da convicção, de crer, entre outras guerras. Mas o importante é que Jesus fala assim, quem quiser seguir, né? Quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz. E quando eu tomo a minha própria cruz, quando eu decido realmente ser um seguidor e um discípulo do Senhor, irmão, tenha certeza que você vai ser confrontado muitas e muitas vezes. Aleluia. E depende de você, da tua posição, da tua convicção, você vai conquistar. Eu já falei naquela pregação ontem, semana passada, que o povo de Deus, o povo de Israel, ele sempre saiu para a batalha. Deus sempre colocou inimigos na sua frente. E Deus falou para eles que eles tinham que vencer para tomar posse da terra prometida. Senão, eles não iam obter a terra prometida se eles não vencerem. Mesmo que Deus estava na frente, mas o povo tinha que fazer a sua parte, que era lutar, que era guerrear e obter a promessa. Amém? Buenas tardes, Elvis. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo está todo por allá en Venezuela? Dios te bendiga. Saludos por allá. Então, gente, o mundo espiritual, o evangelho, né? A nossa fé é cheia de batalhas desde o primeiro momento que você aceita o Senhor. O próprio apóstolo Paulo, para lembrar mais uma vez, ele falou que existe uma grande luta, uma grande guerra todos os dias na nossa vida entre a nossa carne e o Espírito Santo. Então essa luta, essa guerra é todos os dias, é diária. Mas cabe a mim, a César, e cabe a você vencer todos os dias e ter a nossa vitória pessoal e espiritual
na nossa intimidade contra a nossa carne, para que assim nós possamos lutar, guerrear as lutas que apresentamos nesse mundo todos os dias contra principados, contra a potestade, porque irmãos, a nossa luta, segundo a palavra de Deus, está escrito na palavra, escrito está, né? A nossa guerra é contra principados, potestades, governadores, né? Contra espíritos imundos que se movem nas regiões celestes de maldade. A nossa luta não é contra o homem, não é contra nenhum homem, seja quem for, por mais pecador que seja, por mais mal que tenha feito a nós, a nossa luta, a nossa guerra não é contra eles. Por mais mau caráter que a pessoa tenha se comportado, seja crente ou não, a nossa guerra, a minha guerra não é contra ser humano, não é contra carne e carne, não é contra sangue e carne, desculpe. É contra espíritos imundos, contra potestades, principados, governadores, espíritos imundos, contra legiões, contra o diabo, contra o sistema diabólico desse mundo, né? E a nossa luta pessoal contra nós, contra a nossa carne, diariamente, entre o espírito e a carne. Então, mas para você ter a vitória, usando a palavra que se está usando muito nas igrejas hoje, para nós termos a nossa vitória, nós temos que lutar, temos que guerrear. Amém? Nós temos que lutar e temos que guerrear. Mas como eu vou vencer? Como eu vou vencer? Quando você vença, você vai estar com o coração agradecido e dizendo glória a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a vitória, o Senhor me deu a graça de conquistar, né? E a gente vai se de vitória em vitória, de glória em glória, todos os dias. Ou pelo menos é o que nós deveríamos viver em Cristo Jesus. Tem vezes que nós vamos perder algumas batalhas, como o povo de Deus também perdeu algumas batalhas. Por que perdeu muitas batalhas? Algumas batalhas o povo de Deus. Porque muitas vezes eles deram as costas para o Senhor, eles deram as costas para Deus, se tornaram desobedientes, se tornaram rebeldes, se tornaram incrédulos, né? Se tornaram corruptos, se tornaram idólatras. Mataram os homens de Deus que Deus enviava, então Deus se irou e a ira de Deus recaía sobre o próprio povo de Deus e eles eram derrotados, eram destruídos pelo pecado, pela desobediência do povo. Então muitas vezes também nós, se nós não vigiamos, se nós não temos uma vida espiritual em oração, né, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, em obediência à palavra, a gente vamos perder as guerras, vamos perder as batalhas. Então você não pode culpar a Deus. Você não pode dizer, poxa, Deus me abandonou, poxa, Deus não me escuta, Deus não responde as minhas orações, Deus não me ama, ai, Deus somente prospera aquelas pessoas e a mim não. Irmão, mas temos que rever e analisar, fazer uma retrospectiva pessoal e espiritual. Como está a minha vida, o que eu tenho feito, o que eu fiz no passado. Lembre-se, eu gosto de lembrar a lei da semeadura, que é a lei, uma lei infalível, universal, cósmica, é a lei que não falha. Aquilo que você planta, você vai colher. Tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher, seja bom ou seja mal. Mas lembre-se que você plantou lá 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, e você não colheu. E se você hoje está sofrendo algumas coisas que você nunca experimentou, lembre-se daquilo que você plantou. Lembre-se daquilo que você fez no passado. Deus é justo, gente. Não é castigo de Deus, é a lei da semeadura que é infalível e essa lei não falha, assim como Deus não falha na sua fidelidade, essa lei também não falha, porque essa lei é uma lei criada pelo próprio Deus. Amém? Aquilo que você planta, você vai colher. Amém? Glória a Deus nas boas e nas más. Mas é isso que tem que ser a nossa atitude. É essa que tem que ser a nossa atitude de gratidão, de agradecer a Deus em meio das guerras, em meio das lutas, em meio das vitórias, em meio das perdas também temos que agradecer a Deus, né? Tem um versículo na palavra que diz que agradeceremos a Deus, isso está no livro de Jó, agradeceremos a Deus pelas coisas boas e não também pelas coisas más. Porque tem pessoas que pensam isso, tem essa ideologia, essa mentalidade, agradecem a Deus só pelas coisas boas, só pela prosperidade, só pelas vitórias, né? Só pela bênção, né? Só pelos milagres, glória a Deus. Só pelas vidas que foram alcançadas pela pregação da palavra, glória a Deus, tudo isso é muito bom e positivo para o reino de Deus. Mas a palavra me ensina, a própria palavra de Deus, escrito está, agradeceremos a Deus pelas coisas boas e não também pelas más. Irmãos, forma parte da nossa vida agradecer a Deus também pelas derrotas, né? Pelas falhas, pelas coisas negativas que acontecem, pelos levantes, pelas perseguições, né?
Temos que agradecer a Deus e aprender a ser gratos, aprender a ser agradecidos, aprender a continuar firme em Cristo Jesus em meio dessas lutas. Por isso que eu coloquei hoje assim, o título de hoje é agradecido, gratidão em meio da guerra. Será que você tem coragem de ser um homem, uma mulher grato a Deus em meio das dificuldades, em meio da prova, em meio de toda aquela desolação, né? Em meio do abandono, né? Hoje em dia tem muitos países que estão sofrendo por um sistema político diabólico, né? E muitos países têm sido arruinados e arrasados, destruídos, devastados por esse governo do inferno. E ao invés de você amaldiçoar as pessoas, de você amaldiçoar a tua nação, dá glória a Deus, glorifica a Deus, agradece ao Senhor, porque tudo aquilo que o povo plantou está colhendo. Então Deus é fiel, a palavra continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. A palavra de Deus diz assim que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel para sempre, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus continua sendo fiel. Deus sempre será fiel. Porque, irmãos, eu aprendi assim que aquela pessoa que é fiel de verdade é porque realmente ama, né? Então Deus, a palavra de Deus escrito está que Deus é amor. E se Deus é amor, é porque realmente Ele é amor. Ele sabe amar. E se Ele é amor, se Ele sabe amar, se Ele é o amor puro em pessoa, então claro que Ele é fiel. Claro que Deus é fiel. Claro que Ele sabe ser fiel, mesmo que nós, mesmo que você seja infiel, Deus é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Quando diz que Ele não pode negar-se a si mesmo, é porque a sua natureza, a sua essência, aquilo que Ele é amor, a sua essência é amor, é fidelidade. Aquele que ama de verdade é fiel. Então o amor é um sinônimo também de fidelidade. Então você, será que pode permanecer fiel e grato, agradecer a Deus em meio da luta, da guerra, em meio da necessidade? Irmão, eu vou te falar humanamente falando, não é fácil, cara. Não é fácil ser fiel e agradecido a Deus em meio das provas, em meio das lutas. Não é fácil, mas nós temos que nos posicionar e entender que essas coisas são necessárias, porque Deus está tratando conosco, Deus está tratando o meu e o teu e o nosso caráter, amém? A nossa fé, o nosso evangelho. Deus está provando realmente o nosso Jesus que nós dissemos ter, né? Então assim, irmãos, a vida do crente vai viver de guerra em guerra, de batalha em batalha. E dependendo de mim, falando de mim pessoalmente, depende de mim se eu me mantenho de vitória em vitória ou de derrota em derrota, né? Eu não vou ficar sentado em meio da luta. Eu não vou ficar dos olhos fechados, descansando, dormindo em meio da luta. Quando é tempo de guerra, nós temos que nos levantar e entender que temos que nos posicionar para obter aquilo que nós queremos, gente. Para obter aquilo que nós queremos. Tem sonhos que você tem sonhos que eu tenho, tem sonhos que Deus tem colocado no meu coração, tem sonhos que Deus tem colocado na minha alma, sonhos que eu falo assim, são sonhos de Deus. Deus tem colocado o sonho no meu coração. Irmão, mas para me conquistar, para me realizar esse sonho, para que esse sonho na minha vida se torne realidade, eu preciso entender que eu vou ter muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas, muitos desafios, muitos levantes, muitas necessidades, muitas dificuldades. Eu vou passar, irmãos, e glória a Deus. Eu não quero que aconteça isso, eu quero que tudo seja bom, eu quero, irmão, que tudo seja bacana, mas não vai ser assim. Porque não é a minha vontade, né? Como é que eu vou ser aprovado se eu não sou aprovado? Como que eu vou ser um homem aprovado se eu não sou aprovado pelo próprio Deus, né? E muitas vezes não é somente Deus que vai nos provar. Desculpe. Muitas vezes não é somente Deus que vai me provar. Muitas vezes Deus vai determinar e vai autorizar até o próprio diabo, até os próprios demônios de me provarem, para ver se eu estou firme, para ver se eu vou permanecer, para ver se eu vou vencer. Assim como Deus fez com Jó. Quem provou a Jó não foi Deus, quem provou a Jó foi o próprio diabo. Mas o Senhor, ele autorizou a Satanás. O diabo foi pedir permissão. Satanás teve que pedir licença de Deus para que Deus autorizasse a aprovação sobre Jó. E Deus tinha tanta fé em Jó. Olha interessante, Deus, que é o nosso Deus, ele tinha fé em Jó, que Jó ia continuar firme, porque Deus conhece o coração de nós. Deus conhece o nosso coração. E mesmo assim, gente,
falando de Jó, mesmo assim o coração de Jó foi revelado. Mesmo assim a intenção profunda, os pensamentos mais íntimos, as atitudes mais íntimas de Jó foram revelados, foram mostrados, estão aqui na palavra de Deus, estão aqui na Bíblia. Porque mesmo assim, no plano de Deus, Deus se queria provar a Jó. No plano de Deus, na omnisciência de Deus, Deus se realmente queria tirar, sacar para fora o que realmente havia dentro de Jó e tirar para fora a identidade pura. Quem era Jó de verdade? Está entendendo? Então as lutas, as guerras, as dificuldades, as coisas que acontecem, sejam muito negativas, sejam bonitas, sejam muito feias, como Jó viveu, Jó experimentou coisas feias, Jó perdeu seus filhos, perdeu tudo. Cara, gente, ele perdeu tudo que ele tinha, era um homem rico, conhecido, popular ainda, por causa do seu caráter. Mas ele perdeu tudo. E os seus amigos confrontaram ele, acusaram ele, que estava em pecado, e você conhece a história. E mesmo assim, depois Jó, ele sacou para fora que realmente havia um orgulho no coração de Jó. Quizás Jó nem sabia que havia um orgulho no coração dele. Quizás nem Jó sabia que havia um tremendo orgulho no coração dele. Que Deus teve que mostrar a figura do Leviatã no próprio livro de Jó, para mostrar, para ensinar para Jó que se havia algo sujo no coração de Jó, em meio de que ele era um homem justo, santo, que se afastava do mal. Esse era Jó, mas ele precisava ser purificado por meio da prova. Tá entendendo? Depois Jó, no final do livro, ele fala assim: de ouvidas eu te conhecia, eu te ouvi falar, eu ouvia falar somente de Deus, eu somente ouvia falar. Eu conheci a Deus somente de ouvir falar. Assim como muita gente, muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos crentes hoje só conhecem a Deus de ouvir falar. Porque escutam a fulano, porque escutam o pastor, o pregador, porque escutaram alguém fez alguma maravilha, alguma coisa. Deus fez algumas coisas. Eu escutei que Deus realmente existe. Mas, irmão, uma coisa que eu falo por mim, pela minha experiência pessoal em Cristo Jesus, para a glória de Deus, para a edificação sua da igreja, não tem nada melhor, irmão, que conhecer a Deus pessoalmente. E depois Jó fala aquela palavra maravilhosa, aquele versículo que você e eu conhecemos, né? De ouvidas eu te conhecia, de ouvir falar eu sabia de ti. Mas agora meus olhos, agora meus olhos te veem. Mas agora meus olhos te veem. Em espanhol tem uma música, né, que fala sobre isso, né? Não sei se eu me lembro, né? Em espanhol. Diz: mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás, Senhor. Então assim, era Jó reconhecendo a sua falta de conhecimento de Deus, falta de uma intimidade mais profunda, mais profunda. Se você acha que você tem intimidade com Deus, irmãos, irmãs, pastores, líderes, se você acha que tem intimidade com Deus, eu te convido a entrar numa dimensão, num patamar mais profundo na intimidade com Deus, onde você possa dizer assim como Jó: mas agora eu te conheço de verdade, mas agora eu sei quem tu és, mas agora eu posso ouvir a tua voz, mas agora eu posso ouvir o Senhor falar, mas agora, o agora é muito importante. É por isso que Jesus, irmãos, é tão perfeito que ele fala: entra no teu quarto e o teu pai que te vê no secreto te honrará, te recompensará em público. Porque é no quarto, na tua intimidade. O quarto fala de um lugar secreto, de um lugar de intimidade, onde você conquista uma comunhão profunda, uma intimidade profunda, onde você chega a conhecer a Deus de uma forma como ninguém te ensinou, como ninguém te mostrou, porque é ali, é no secreto que Deus quer se revelar, é no secreto que Deus quer te mostrar, é no secreto que Deus quer falar contigo. Oh, glória a Deus, gente. Deus é maravilhoso. Mas estamos em guerra. O Espírito Santo ele faz. Eu estou deixando que ele faça e que ele fale o que realmente ele quer falar.
Mas a essência é a mesma, gente. A essência é que estamos em uma guerra todos os dias, estamos em batalhas, em lutas, e que existem troféus ou vitórias lá na frente, promessas lá na frente, que você e eu queremos conquistar, queremos tomar com as nossas mãos, queremos realizar os nossos sonhos. Mas até chegar lá, você e eu precisamos guerrear, precisamos lutar. Mas até você chegar lá, você tem que ter um coração agradecido de Deus por tudo que vai acontecer e tem acontecido até agora. Você tem que aprender a ser grato. Você tem que entender que aquilo que você quer, você não merece. Você tem que entender que aquilo que você quer, que está na frente lá, você não merece. De fato, eu não mereço, você não merece. Não merece. Você não merece nenhum benefício de Deus. Porém, eu falo por mim, eu quero me tornar merecedor daquilo que eu quero que está na frente. Então eu tenho que guerrear. Eu tenho que lutar. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que ser preparado pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser testado. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu consigo, em nome de Jesus e com a força do poder de Deus, continuar adiante. Eu não posso desistir. Você não pode desistir. Você não pode olhar para trás como uma mulher de Ló. Você não pode desejar as coisas, né, aquelas coisas que você está deixando para trás e continuar para frente. Tá entendendo? Você não pode estar com o coração dividido, desejando aquilo que você deixou lá atrás e ainda querendo aquilo que está na frente. Você quer aquilo que está na frente, que é o novo, que é a realização, é a tua vitória, uma coisa melhor para ti. Você tem que esquecer aquilo que deixou para trás e deixar mesmo de coração, não como o povo de Deus que saiu do Egito, que eles estavam caminhando rumo à terra prometida e ainda tinham um coração dividido, ainda estavam desejando os alhos e as cebolas, a vida de escravo lá no Egito. Porque para eles o melhor era estar no Egito porque não aguentavam o processo. Sabendo que a promessa era maior que aquilo que deixou atrás, que eles deixaram atrás. Então, o que Deus tem para nós, irmãos, o que Deus tem para nós, agradeça a Deus em fé agora. Agradeça a Deus e o que Deus tem para mim, para você, lá na frente. Aquilo que Deus tem para nós lá na frente. Não sei quanto isso vai demorar. Eu não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quizá vai demorar até mais, né? Mas você tem que caminhar com um coração agradecido porque Deus te tirou daquelas coisas que você era lá atrás. Tem que continuar com o coração agradecido. Né? E ainda nem li a palavra. Eu queria ler aqui o Salmo 27, né? Do Salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler para nós. Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos, meus inimigos e adversários, vieram a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram, né? Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, um versículo que eu amo com todo o meu coração, porque me identifica, o Espírito Santo ministra muito a minha vida, gente. Este versículo 4 do Salmo 27 do Davi, né? Ainda que um exército, vou ler a partir do 3 novamente. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, né? Que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Uma coisa eu te peço e também essa eu buscarei, que eu possa estar, aleluia, na presença do Senhor todos os dias da minha vida, né? Porque no tempo da dificuldade, versículo 5, porque no tempo da dificuldade ele me esconderá no seu pavilhão,
Aleluia. No segredo do seu tabernáculo, ele me esconderá, ele me porá sobre uma rocha. E agora minha cabeça será levantada sobre meus inimigos ao meu redor. Portanto, oferecerei em seu tabernáculos sacrifício de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Aleluia. E agora a minha cabeça será levantada sobre meus inimigos ao meu redor. Portanto, oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Esse era o versículo que eu queria ler, mas valeu muito a pena ler esse versículo. Porque eu tenho falado de intimidade, de comunhão, de profundidade, de provações, de inimigos, de lutas, de guerras. E aqui o rei Davi, o Espírito Santo de Deus falando, aleluia, através do rei Davi, que estava sendo inspirado pelo Senhor na sua intimidade, glória a Deus, pela vida do rei Davi, né? Ele fala assim, e agora minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos, ao meu redor. Davi sabia que havia inimigos, e eu acredito também, creio em meu coração, me atrevo a crer em Cristo, que Davi entendia que os seus inimigos eram muitos, e que não somente eram inimigos físicos e humanos, sino que eram inimigos espirituais que haviam se levantado contra ele, e ele sentia aquela pressão, ele sentia aquela opressão dos seus inimigos humanos e ainda espirituais, que eram aqueles que influenciavam os seus inimigos humanos, né? Mas ele entendia que a sua guerra era espiritual, então ele falou assim, os meus inimigos me rodeiam, estão ao redor de mim, portanto oferecerei, olha aqui a parte chave dessa palavra de hoje, né? Gratidão em meio da guerra. Portanto, oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oferecerei sacrifício, aleluia, de alegria. Oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Davi sabia que havia inimigos que queriam sua cabeça, que andavam seguindo ele, e ainda os inimigos espirituais, os demônios que queriam oprimi-lo, que oprimiam ele, fazendo sentir aquele ambiente mais pesado, mas ele mesmo falava assim, eu oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Mesmo assim, gente, não pare de adorar em meio da prova, não pare de manifestar um coração grato, não deixe de ser agradecido, não seja um mal agradecido, não seja um desagradecido, continue dando, oferecendo a Deus sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graça, sacrifício, aleluia, de alegria ao Senhor. Não é fácil, gente, mas vamos fazer isso, porque a palavra nos ensina, nos mostra que é possível. Em nome de Jesus, você tem que se levantar como um adorador. Gente, aqui está essa prova bíblica falando para nós, né? O Davi falava assim, oferecerei, voluntário, oferecerei em seu tabernáculo. O tabernáculo fala da presença do Senhor, em seu tabernáculo, sacrifício de alegria. Sacrifício vem daqui, aquilo que me custa, um sacrifício, algo que vale a pena, algo que custa sangue, algo que custa. Então Davi, ele oferecia sacrifício. Hoje você não precisa matar uma ovelha, matar um animal, matar um bicho, não. Você precisa se matar a si próprio, matar o teu ego, como Jesus falou, quem quiser seguir, quem quiser vir após mim, negue-se a si próprio, negue-se a si mesmo. Então é isso que é sacrifício, sacrifício de alegria, sacrifício. Você tem que dar para Deus algo que realmente vale a pena, você tem que dar para Deus algo que realmente Ele quer que você sinta um peso no teu coração, que vale a pena, que é um sacrifício para ti. Davi não dava nada a Deus fácil assim. Ele dava assim, oferecerei na tua presença, no teu tabernáculo, sacrifícios de alegria. Mesmo que seja difícil se alegrar, mesmo que seja difícil dar glória a Deus, agradecer a Deus, meio da prova dos inimigos, ele falava assim, mesmo assim eu vou oferecer um sacrifício, mas eu vou me alegrar. Vou me alegrar no Senhor, vou me alegrar, eu vou agradecer, eu vou dar glória a Deus, eu vou dizer aleluia, vou dizer muito obrigado, Jesus, pelos inimigos que se han levantado, obrigado, Senhor, porque eu posso, mesmo assim na prova, te adorar, te glorificar e oferecer um sacrifício que dói no meu coração, mas vale a pena, eu vou me alegrar ainda, Senhor, na tua presença. É isso que Deus me está ensinando e que Deus te ensina na palavra, irmãos. Mas isso vai acontecer, irmão, quando você realmente ame ao Senhor e como Davi amava ao Senhor, né?
porque era um prazer, era um deleite. Apesar da luta, apesar das guerras, apesar das batalhas, das dificuldades, apesar de estarmos rodeados por muitos inimigos espirituais e ainda humanos, infelizmente, tem pessoas que se levantam como inimigos humanamente, mas a minha luta não é contra eles. Mas temos inimigos que se levantam humanamente falando. Temos sim muitos, mas mesmo assim nós não podemos. Mesmo que você ache difícil agradecer a Deus nesses momentos, ofereça isso como um sacrifício de alegria, de ação de graças, de gratidão a Deus, porque é isso que Deus se agrada, é disso que Deus se agrada, é isso que você precisa fazer, é ali que Deus vai te dar essa vitória no teu coração, na tua vida, e você vai ver a glória de Deus, aleluia, resplandecer ao teu favor. É ali que você vai ter a tua vitória, é ali que você vai viver um evangelho de vitória em vitória, é ali que as portas da vitória se abrem quando você aprende esse segredo, quando você aprende ali essa chave espiritual de oferecer a Deus, aleluia, sacrifício de alegria em meio dos inimigos, em meio da luta, em meio da guerra. Você tem que entender que a intimidade, que a adoração a Deus vale mais que os inimigos, vale mais que as provas, vale mais que tudo aquilo que Satanás envia contra você. Adorar a Deus vale mais, está por cima de tudo. Temos que adorar, temos que aprender isso, temos que nos posicionar e entender que eu preciso cada dia mais chegar a um nível maior, a um nível profundo, assim como Jó, até que você conheça a presença de Deus, até que você se apaixone por Deus, como Davi estava apaixonado por Deus, que ele falava assim: irmão, se eu tomo para mim isso, eu que sou falho também e pecador, eu aprendi que eu não quero, nem posso, nem sei como viver longe da presença do Senhor, gente. Você sabe viver longe de Deus, irmão? Você sabe viver longe de Deus? Você não sabe. Você nunca saberá viver longe de Deus. Ninguém pode dizer. Porque Deus, Ele é a essência da nossa vida. Ele é a essência, Ele é a base, Ele é o fundamento para a nossa vida. Mesmo no meio da luta, no meio da guerra, no meio das dificuldades, mesmo estando rodeado de inimigos, Ele é a nossa base fundamental e vital para a nossa vida. Então é por isso que nós temos que aprender a ser gratos em meio da guerra, a ser agradecidos em meio das batalhas, em meio dos inimigos. E no final você vai dizer: glória a Deus. Obrigado, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, né? Como diz aquela música de Juliano Som, né? Vai valer a pena, mas eu digo, valeu a pena. Vale a pena sofrer por causa de Jesus. Vale a pena sofrer por causa de querer agradar a Jesus, por causa de querer agradar a Deus. Vale a pena que se levantem os inimigos físicos e espirituais que querem tirar a tua intimidade, querem tirar a tua comunhão, querem tirar a tua paz com Deus. Mas vale a pena, irmãos, continuar firme. Vale a pena continuar com a nossa fé. Vale a pena, em nome de Jesus, continuar guerreando. Vale a pena, em nome de Jesus, declarar que a nossa fé é inabalável. Vale a pena agradar a Deus. Vale a pena tomar a nossa cruz. Dói, pesa essa cruz, pesa. Vai machucar, vai doer, vai nos fazer sangrar, vai nos fazer chorar, mas levar a nossa própria cruz, vale a pena. Vale a pena. Negar-se a si próprio, a nossa vontade, não é fácil, gente. Dói muito. Dói pra caramba, dói muito. Mas é necessário. É necessário se negar a nós mesmos, nossa própria vontade. Gente, eu te falo assim, se eu tiver como eu passar as minhas férias lá em Amazonas, em Manaus, com a minha esposa e meu filho, meu desejo eu já iria voando de avião, já compraria passagem já. Mas eu não tenho, mas não é minha vontade, gente. A minha vontade é eu quero mesmo. Porque tenho saudade, são 6 meses sem ver a minha esposa. A vontade de Deus é outra. Eu estou aqui, mas eu dou glória a Deus. Eu amo o Senhor, continuarei amando. E a minha vontade, meu desejo maior é que eu não saia da presença dEle. Eu tenho que dar glória e graça a Deus. Tenho que dar glória e graças a Deus.
Porém, se Deus fizer uma obra milagrosa, sobrenatural, e Ele enviar esse dinheiro, esses 1.500, vamos falar assim, esses 1.500 reais que eu preciso para ir e voltar, para pagar a passagem de volta, amém, glória a Deus. Eu entenderei que a vontade de Deus é que eu esteja lá com a minha esposa nesse tempo de férias. Glória a Deus. E mesmo assim, agradecerei a Deus. Então, gente, aprenda a ser agradecido. Não é fácil. Eu não sou ninguém para te ensinar a ser agradecido, mas eu sou uma voz, como eu falo. Eu simplesmente sou uma voz que Deus levantou nessa geração para falar daquilo que está no coração de Deus para esse tempo, para esta geração, até que Jesus volte, até que Ele me dê fôlego de vida. Eu vou ser uma voz de Deus, ser uma voz profética, ser o profeta do Senhor, ser um missionário, ser um homem de Deus, mesmo com dificuldades, mesmo com falhas, com fraquezas, mesmo em meio de lutas e guerras e levantes, eu vou permanecer para a glória de Deus como uma voz de Deus. Amém? Então, irmãos, é essa palavra que eu queria deixar nessa tarde, nesse dia. Aprenda a agradecer, de glória a Deus. Não se entristeça, não renegue a tua fé, não blasfeme, não murmure, porque quando você murmura, você está louvando a Satanás. Você sabia disso? Quando nós murmuramos, estamos louvando ao inferno, estamos louvando a Satanás inconscientemente. E Satanás, ele recebe conscientemente que você está louvando e adorando, prestando culto ao diabo quando você murmura. Então não murmure, é melhor ficar calado, porque diz a palavra de Deus que aquele que cala é sábio. Então, em meio da prova, dê glória a Deus. Se você não quer dar glória a Deus, fique em silêncio. Se você quiser dar glória a Deus, abre a tua boca, louva ao Senhor, louva a Deus, dê glória a Deus. Se prostra diante de Deus, busca a presença, busca manter uma maior e profunda intimidade com o Espírito Santo, e você vai ver que tudo vai ser melhor ainda. A tua visão, a tua perspectiva, a tua cosmovisão será totalmente diferente quando você aprende esse secreto. Uma coisa eu te peço, faça como Davi, né? Uma coisa eu desejo do Senhor, que eu irei buscar. Ele disse, eu irei buscar voluntariamente, né? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. É buscar mais, é ir além. Esse inquirir no seu templo é ir além. Eu quero ir além, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus, gente. Tem que ser esse o nosso desejo. Sempre ter um coração agradecido, mesmo rodeado de inimigos. Oferenda para Deus, ofereça para Deus. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de alegria, sacrifícios de ação de graças, adorando ao Senhor com um coração, aleluia, constrito e humilhado, um coração agradecido, um coração queimando por Jesus. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, compartilhe essa mensagem. Amém? Eu vou passar esta mensagem para meu canal do YouTube. Siga-me no YouTube, se você quiser, você vai ser abençoado no nome de Jesus. Eu vou compartilhar e vou repostar novamente essa mensagem do meu canal do YouTube. Vou postar aqui no Face novamente. Eu vou compartilhar pelo Messenger, pelo meu grupo do Facebook, pelo WhatsApp. Vou compartilhar a palavra de Deus mais ainda, porque Deus tem que ser espalhado, porque Deus está vivo. Vamos espalhar, vamos fazer a obra do ID de Jesus. Espalhar o nome de Jesus, espalhar a palavra do Senhor. E assim estender o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta palavra venha a ser realmente um fôlego de vida, um fôlego de Deus para a tua vida. Venha te dar esperança, venha te trazer tranquilidade, venha te trazer paz em teu coração. Amém? E que você entenda que você não está sozinho nessa luta. Que você não está sozinho nessa guerra, né? Você somente está carregando uma cruz. E a cruz, irmão, não é leve. Mas se você convida Jesus a te ajudar a carregar essa cruz, você vai entender que é necessário levar a tua cruz. Você vai entender que é necessário, aleluia, te negar a ti mesmo, a tua vontade. Você vai entender que nunca vai ser a tua vontade. Você vai entender que em meio desse tempo de provas, Deus te dará a vitória. É Deus quem te vai dar a vitória. É Deus quem vai te dar, aleluia, o troféu. É Deus quem vai te honrar. Quando você aprenda a honrar Ele primeiro. Amém? Aprenda a honrar a Deus e Ele vai te honrar. Você quer a vitória? Aprenda a honrar a Deus. Aprenda a cumprir com Ele, obedecendo esta palavra de Deus. Amém? Honra ao Senhor teu Deus com a tua vida.
Honra o Senhor teu Deus com os teus bens. Honra o Senhor teu Deus obedecendo, amando o teu próximo. E assim você vai cumprir e obedecer toda essa lei de Deus, que é a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe muito com todo o coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que você seja prosperado em entendimento, em revelação. E que esse entendimento te leve a entender os processos que você está passando. Que você já está quase entrando pelas portas da vitória. Em nome de Jesus. Amém? E entenda que o que Deus tem pela frente é maior. Então aprenda nessa caminhada a ser grato, a glorificar, a agradecer. Não murmure, não louve a Satanás. Glorifica a Deus. Dê sacrifícios de alegria ao Senhor. Adore ao Senhor. Continue adorando até o final e além. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Ore por mim também, tá bom? Deus te abençoe.